Seja bem-vindo, meu querido e amado irmão. É com grande alegria que nós damos início a mais um culto nesta noite e louvamos a Deus pela sua vida, louvamos pelos irmãos que estão presencialmente também neste culto, que Deus possa estar nos abençoando nesta noite, que nós rendemos a nossa vida a Deus, que Ele possa abençoar, que você possa ser abençoado com sua graça e com seu amor nesta noite. Nesta noite de culto eu quero convidar você a se aproximar desse trono da graça, buscando ao Senhor em oração, confessando os seus pecados. Para isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 142. Nós vamos estar lendo juntos esses salmos e nós vamos então estar ouvindo o que Deus tem a falar neste primeiro momento de culto. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Amados irmãos, esse salmo é um salmo em que seu escritor, ele está diante de Deus erguendo a sua voz, suplicando para que Deus o restaure. Suplicando, colocando diante de Deus a sua queixa, para que Deus pudesse transformar a sua vida. E é interessante que ele fala, tira minha alma dessa situação, para que eu dê graça ao teu nome, e que as pessoas possam me rodear e ver o bem que o Senhor está me fazendo. Aqui nós temos um escritor, um autor, que está clamando a Deus por restauração, por livramento, para que Deus mude sua história. E talvez hoje você está enfrentando uma situação muito difícil da sua vida e você não sabe o que fazer, e talvez seja o momento de você colocar-se diante de Deus, pedindo que Ele transforme a sua vida, que Ele restaure o seu ser e lhe ajude a ouvir a sua palavra nesta noite e sair deste culto fortalecido no Senhor. Eu quero convidar todos os presentes, aqueles que estão nos assistindo, a estarem neste momento colocando a sua vida diante de Deus em oração, confessando os seus pecados e pedindo que o Senhor os salve, que o Senhor os abençoe. Vamos orar juntos neste momento, amados. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos por esta noite de culto, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu sustento em nossa vida. Pedimos ao Senhor que derrame sobre nós sua presença. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Nós confessamos a Ti e pedimos o teu perdão. Nós colocamos diante do Senhor nosso coração na confiança de que o Senhor está conosco para nos abençoar e falar a cada um de nós. Que a Tua presença, que é extraordinária, possa estar trabalhando em nossos corações hoje e para todos sempre. Nos abençoe, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidar você a cantar conosco o hino 155, Castelo Forte, e ao ouvir essa música, lembrar que Deus é nosso refúgio, é a nossa proteção. Vamos cantar juntos e após o hino, estaremos entoando canções com o Ministério de Louvor desta igreja. Castelo forte
Boa noite, irmãos. Nesse momento nós vamos passar para o nosso momento de adoração e de louvor ao nosso grande Deus. E eu convido você que está aí nos assistindo a colocar o seu coração diante do nosso Deus nesse momento, a entoar esses louvores, a colocar a sua vida diante dele neste momento. Boa noite, irmãos. Vamos passar agora para o nosso momento de intercessão. Intercessão esta que fazemos em favor dos nossos missionários, intercessão que fazemos em favor dos enfermos, daquelas pessoas queridas que conhecemos que estão passando por lutas nesse momento. E eu quero convidar você
que está nos assistindo, para que você possa se unir comigo em oração em favor dos nossos missionários e dos enfermos. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Deus, porque sendo imerecedores, o Senhor olha por nós todos os dias. O Senhor nos socorre e o Senhor nos sustenta em cada momento e em cada situação, nos livrando, nos abençoando, nos guardando. Senhor, em especial nesse momento eu quero colocar a vida dos missionários diante do Senhor. Em especial os missionários que nós cuidamos aqui na igreja, o Bira, a Patrícia, sua filha, que estão no campo missionário entre os índios, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com eles, derramando a Tua bênção e que o Teu Espírito Santo possa agir através da vida deles, ó Pai. Trazendo, ó Deus, através da vida deles o conhecimento de quem é Cristo Jesus, para as pessoas que eles estão pregando e levando as boas novas do Teu Evangelho. Abençoa também os outros missionários que conhecemos, ó Deus. Que eles possam, Senhor, ser usados por Ti, ó Pai, no campo missionário. E que o Senhor possa sustentá-los, ó Deus. Que eles possam perceber a boa mão do Senhor repousando sobre a vida deles. E que eles possam, Deus, ser sustentados na sua área emocional, física e espiritual. Sê com eles, ó Deus, no nome de Jesus. Também queremos colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que conhecemos que está enferma, precisando do Seu auxílio, ó Pai. O Senhor é o único Deus que pode mudar a realidade, Senhor. Mas pedimos, ó Deus, isso diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único que pode fazer todas as coisas e fazer o milagre acontecer. Mas que não seja a nossa vontade, Deus, e sim a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor é um Deus soberano, possa agir na vida desses irmãos, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus, Pai. Amém. Lugar
onde eu quero estar, não, em teus braços descansar e ali ficar, não. Louvamos ao Senhor, amados irmãos, por cânticos que cantamos, pela intercessão que realizamos, por este tempo em que nós devotamos o nosso coração e mente ao Deus Criador, ao Deus Poderoso. Neste momento eu quero convidar você que está na sua casa a acalmar o seu coração neste momento, para que nós juntos possamos estar aqui agora refletindo nas Sagradas Escrituras e que essa palavra adentre aos nossos corações. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 46. Abra a sua Bíblia neste Salmo. Vamos ler juntos o que este Salmo nos diz nessa noite. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero convidar os irmãos a estarem orando comigo neste momento, pedindo que o Espírito Santo nos auxilie nesta mensagem desta noite. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite de culto, por esse tempo que nós estamos aqui para adorá-lo, para servi-lo. Eu quero pedir ao Pai amado que nesta noite o Senhor possa derramar sobre nós a tua bênção, para que nós possamos estar vivenciando aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Espírito Santo, aquele que inspirou a palavra de Deus, nos ilumine neste momento, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos restaurados na sua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, eu avisei domingo pela manhã, no nosso último culto presencial que nós tivemos aqui, domingo passado, que neste mês de outubro nós começaríamos a fazer uma série sobre a Reforma Protestante, tendo em vista que no dia 31 de outubro completaremos mais um ano da Reforma Protestante, um momento muito significativo na vida de uma igreja, principalmente uma igreja que professa a tradição reformada. E eu estava com isso no meu coração, em trazer a reforma de forma mais prática para as nossas vidas, de como que a reforma impacta a nossa história, a nossa vida. Porém, ao longo da caminhada essa semana, meu coração começou a ficar um pouquinho inquieto, e eu comecei a olhar para a realidade da igreja que nós fazemos parte, para a vida dos irmãos, pensando nesse recomeço de reabertura dos cultos, para aqueles que estão voltando presencialmente e para vocês que estão assistindo aqui hoje, porque neste primeiro momento ainda não podem retornar. E nós, olhando para tudo isso, amados irmãos, e o meu coração, e eu creio que Deus fala ao nosso coração dessas maneiras também, Ele foi me conduzindo a olhar para a Bíblia e perceber que nós precisamos caminhar para um outro caminho. E aí, como pastor, refletindo na palavra de Deus,
me veio a dúvida. Eu faço uma série de mensagens sobre a reforma, que já estava no meu coração há algum tempo, ou a gente muda o foco para falar de recomeços, para falar de segurança em Cristo Jesus, para falar daquilo que Deus tem para nós. E aí, eu então recorri à nossa mesa administrativa, à liderança da igreja, confiando que os homens que fazem parte dela são homens tementes a Deus, que oram e que buscam a vontade de Deus. E quando eu expus a minha situação e pedi conselho deles para o que nós devíamos fazer, rapidamente ambos os líderes hoje perceberam que de fato seria importante sim deixar essa pregação sobre a reforma, essa série de mensagens, e nós vamos fazer assim no final do ano, no final do mês, algo sobre a reforma, mas agora nós precisamos pensar um pouquinho mais sobre esse recomeço, essa reabertura da igreja, sobre as crises que nós estamos passando, sobre esse novo comum que nós estamos vivendo, porque a nossa vida mudou em 2020 e agora nós vamos viver um novo modelo de vida, um novo comum, com diferenças, com coisas que muitas vezes nos abalam. Então, nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre esse cuidado de Deus. E o tema que eu quero tratar com vocês aqui hoje é: não tenha medo. Não tenha medo, principalmente porque nossos dias que nós vivenciamos hoje são dias difíceis que nos fazem ter medo de algumas situações. Medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo de enfrentar uma enfermidade, medo de que alguém que nós amamos venha a padecer por conta dessa enfermidade que nós estamos lutando a nível mundial. Nós temos medos, nós temos preocupações, ainda isso se junta às crises que nós temos vivendo no nosso país, as crises mundiais. Algumas pessoas perderam seus empregos, então neste momento é tempo de nós olharmos para a palavra e dela tirarmos a esperança que vem das suas sagradas letras. Eu quero convidar você nessa noite a refletir comigo sobre este salmo que nós lemos. E esse salmo, amados irmãos, Salmo 46, é um salmo muito especial, porque ele foi o salmo que inspirou Martim Lutero, o reformador do século XVI, a compor um hino tão conhecido chamado Castelo Forte, que nós cantamos no começo deste culto hoje. Naquele momento de reforma, Martim Lutero teve muitos problemas e muitos perigos na sua vida, até mesmo perigos de morte. E ele ficou então ali guardado no castelo de Wartburg, e quando ele estava ali, ele compôs esse hino Castelo Forte, mas ele refletia constantemente no Salmo 46, principalmente no verso 1. E essa semana, conversando com um dos nossos líderes, ele me disse o seguinte: pastor, todas as vezes que eu estou passando por crise, eu volto os meus olhos, mente e coração para ler esse salmo, porque eu encontro um refúgio nele. Então, nesta noite, nós vamos refletir o que este salmo nos ensina, o que este salmo pode nos ensinar e trazer consolo ao nosso coração que tem passado por esses dias. É importante que você saiba que esse salmo é o salmo dos filhos de Coré. E é interessante que ele é uma música. Ele é uma declaração de quem Deus é, em formato de música, que era cantado na lembrança daquilo que Deus havia feito. O salmo, ele provavelmente é composto em um momento em que Deus dá um livramento para a nação de Israel. Não é simplesmente um livramento do dia a dia, mas algo muito grande que acontece e de repente Deus entra, intervém, Deus muda a realidade e esse povo então escreve essa canção em 3 estrofes e eles vão sempre cantá-la e recordá-la daquilo que Deus fez na história. João Calvino, reformador, ele fala o seguinte: preste bem atenção no que ele nos diz, que este salmo aqui parece mais uma expressão de gratidão por um livramento específico do que pelo auxílio contínuo pelo qual Deus sempre protegeu e preservou sua igreja. É possível inferir-se dele que a cidade de Jerusalém, ao ser golpeada por algum terror e exposto ao extremo perigo, foi preservada pelo inesperado e miraculoso poder de Deus, contrariando assim todas as expectativas. Ele diz que nós, nesse salmo, concluímos que Jerusalém, a cidade de Deus, ela passaria por um momento muito trágico. E Deus ali intervém contra todas as expectativas,
e salva o seu povo, né? Nós podemos pensar aqui, historicamente, algumas possíveis situações que ocorreram. Uma delas você vai encontrar no livro de Reis, especificamente, segundo Reis, capítulo 19, quando Jerusalém é sitiada pelo Império Assírio, então, conduzido por Senaqueribe, e ele então envia uma carta ao rei Ezequias dizendo que iria afrontar aquela cidade, que ia destruir a cidade, que Deus não poderia livrá-los das suas mãos. E o rei Ezequias, profundamente angustiado e preocupado, ele vai diante do altar de Deus, coloca a sua súplica e de repente Deus, de uma forma sobrenatural, ele fere aquele império assírio e naquele momento 185 mil soldados são mortos. Então Senaqueribe, ao ver aquela situação que houve de uma forma milagrosa, Senaqueribe recua então o seu exército voltando para a cidade de Nínive. Uma outra possibilidade que nós temos aqui, amados, é 2 Crônicas capítulo 20, onde nós encontramos a libertação do povo de Deus pelo rei Josafá, aonde Josafá ele tem na sua frente o exército amonita e os moabitas, um grande exército, no qual ele não daria conta de guerrear, mas ele chora diante de Deus, busca Deus, e Deus então confunde os dois exércitos, fazendo com que eles briguem entre si, e ali Deus dá o livramento mais uma vez ao seu povo. Talvez seja um desses dois episódios que nós temos na Bíblia, talvez não seja esses, mas seja um ato ou uma parte da história onde o povo é liberto de forma extraordinária. E assim, mais uma vez, antes de entrar no texto, quero citar João Calvino mais uma vez aqui nessa noite. Ele diz o seguinte: o profeta, pois, aquele que compôs este salmo, enaltecendo o livramento tão singularmente concedido por Deus, exorta os fiéis a se entregarem confiadamente à sua proteção, e não duvidarem de que, confiando destemidamente nele como seu guardião e protetor de seu bem-estar, seriam continuamente preservados em segurança contra todos os assaltos dos seus inimigos, visto ser sua função peculiar dominar todas as sublevações. Amados irmãos, o que Calvino está dizendo é que este salmo, sim, ele é o cantar, ele é a expressão escrita de um povo que recebe o favor de Deus, que recebe a libertação que vem do seu Senhor e do seu Salvador. E aí, então, amados, eu quero nesta noite falar com vocês três lições que esse salmo nos ensina e de que maneira eu e você podemos, nessa noite, em meio às mais diversas crises, olhar para esse Salmo 46 e buscar confiança no Deus que está guardando a nossa vida, que está protegendo a nossa vida. E a primeira lição que eu quero trazer desse Salmo nesta noite, amados irmãos, é que Deus é o nosso refúgio. Olha só o que fala os 3 primeiros versos. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, os seios dos mares trabalhem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui é interessante que você vai encontrar nas 3 estrofes a expressão Deus, o nosso refúgio. Você vai encontrar no versículo 1, você vai encontrar no verso 6, no final, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No último verso 11, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O centro desse texto é mostrar para mim e para você que Deus, sim, é o nosso refúgio na hora da angústia, amados irmãos. Quando nós adentramos no texto, o salmista deixa bem claro que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E a ideia da palavra fortaleza aqui, ela tem ideia de cidades que eram muito bem edificadas, com altos muros, aonde era praticamente impenetrável, pessoas que buscavam paz, que buscavam refrigério, pessoas que queriam fugir das guerras, poderiam estar nessa fortaleza e ali elas seriam livres de tudo aquilo que está acontecendo. O salmista deixa bem claro que Deus, o Deus de Israel, era o seu refúgio e a sua fortaleza. Ou seja, era um lugar seguro, era um lugar onde ele poderia ter paz, onde ele poderia estar sendo cuidado, onde haveria paz em seu coração. Mas não somente isso, Deus é o refúgio e fortaleza, mas é também o socorro bem presente. E a ideia de socorro bem presente aqui
é que Deus está em tempo ao nosso lado. O socorro bem presente significa que Deus está presente em todo o tempo, em toda hora, em cada milésimo de segundo, cuidando das vidas dos seus filhos. Deus está presente na sua história. Deus está presente na sua vida. Em todo o tempo, Ele é o socorro bem presente. Então, o verso 1 começa a levantar esta bandeira, esta ideia de que Deus é essa cidade fortificada, é esse refúgio, é essa fortaleza onde nós podemos buscar refúgio, descansar, porque ao longo da caminhada, em todo o tempo, em cada momento, Deus se faz presente na nossa vida como um socorro que está olhando para mim e para você, pequenos e falhos, e estendendo a sua mão transformadora para que eu e você se renda completamente diante dele. E é portanto isso. Então ele vai então agora nos versos 2 e 3 explicar o que acontece por saber que Deus é refúgio, Deus é fortaleza na nossa vida e é um socorro bem presente no meio das tribulações. Então ele diz portanto aqui é dizendo, porque ele é fortaleza, porque ele é refúgio e socorro, portanto, eu não temerei. E a ideia aqui é a certeza que nós não precisamos ter medo quando as adversidades e provações advêm à nossa vida, à nossa família, ao nosso trabalho e à nossa saúde física e emocional. Porque Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente, eu não preciso ter medo. Eu preciso olhar para todas as situações da minha vida e saber que Deus está cuidando de mim para todo sempre. E é interessante que não temer aqui, amados irmãos, não significa não ter medo. Como eu tenho dito, é natural que você tenha medo. É natural que você fique receoso com algumas coisas da sua vida. Mas como disse semana passada, quando refletimos no Salmo 23, o medo pode vir a mim e a você, mas esse medo não dominará a nossa alma. Não terá domínio sobre mim e você. E em um momento em que nós refletimos sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras, esse medo sai do nosso coração. E é interessante porque ele vai mostrar que não temeremos, porque Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente, mas ele vai mostrar que Deus continua sendo Deus e cuidando de mim, de você, mesmo diante das calamidades naturais que nós podemos enfrentar aqui, amados irmãos. Olha só, quando ele fala ainda que a terra se transtorne, aqui ele está falando do que? De terremotos. Ainda que a nossa base, porque o terremoto ele faz tremer a estrutura da terra. Ou seja, mesmo que a sua segurança se abale, mesmo que onde você fortaleceu os seus pés se torne frágil, ainda assim não temeremos, porque Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Ele mostra isso, ele fala, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, e aqui a ideia que o salmista tem é de quando havia alguns terremotos e grandes partes daquelas montanhas, daquelas rochas, se precipitavam ao mar adentro. Ou seja, calamidades que estão fora do nosso controle. Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus tem controle sobre todas as coisas, em todo o tempo, sobre a natureza. Nós temos visto isso quando estudamos os nomes de Deus, sobre Deus ter controle sobre todas as coisas. E ainda, ele continua no verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejam, ou seja, aqui ele está falando de uma horripilante, de uma tenebrosa tempestade no mar, ao ponto, muitas vezes, de ser comparada a um tsunami. Ainda que venham tsunamis, ainda que o mar se revolte, nós não temeremos, porque Ele está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. E é interessante você notar aqui que o salmista, ele faz uma comparativa aqui extraordinária no final desse verso. Ele fala assim, ó, e na sua fúria, a fúria de quem? Dos mares, dos oceanos, dos tsunamis. Nessa fúria, dessa tempestade no mar, os montes se estremeçam. E a ideia é que assim, os montes que são tão fortificados, tão imponentes, tão fortes, mas diante da fúria das tempestades, esses montes se estremeçam. Contudo, nós que servimos ao Senhor, que confiamos em Deus como nosso refúgio, nós temos a certeza que Deus está cuidando da nossa vida.
A grande diferença que o salmista apresenta é que quando temos Deus aqui em nossa vida, nós temos paz e segurança. Amados irmãos, a dor, o sofrimento e a morte é algo democrático. É algo que abala todas as famílias. Nenhum de nós estamos livres de passarmos por situações complicadas. E é interessante você perceber isso, porque nós estamos diante de uma crise mundial, onde nós somos colocados diante da verdade que nós somos seres falhos e infinitos. Nós não temos poder sobre o que aconteceu. Reinos não tiveram condição de conter. O maior império que nós temos hoje ainda não conseguiu produzir uma vacina para conter tudo que nós temos vivido hoje. E aí, amados irmãos, mesmo que o mundo esteja abalado por causa dessa crise, nós não temeremos. Por quê? Porque é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora das angústias, na hora das tribulações. Amados irmãos, a primeira lição que o salmista nos dá aqui é que Deus é o nosso refúgio, nós não precisamos ter medo. O medo é algo natural, mas quando refletimos em quem Deus é, o nosso refúgio, nós somos tomados de paz, nós somos tomados de segurança, em saber que Deus está conosco em todo o tempo. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui, amados irmãos, a segunda lição, na segunda estrofe, nós temos a primeira estrofe do verso 1 até o verso 3. A segunda estrofe, ela dá do verso 4 ao verso 7, e aqui nós encontramos uma segunda lição. Deus está conosco. Olha só o que você encontra no verso 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aqui a ênfase do texto aqui está na cidade de Deus. Ele fala que a cidade de Deus é o santuário das moradas do Altíssimo. E aqui é interessante porque esse salmo, ele vai usar os vários nomes de Deus, dizendo que Deus, o Altíssimo, significa que Ele está elevado acima de todos, que não há um Deus maior que Ele, que Ele tem domínio sobre todos os outros, sobre terra, mar, sobre todas as coisas. Então, esse Altíssimo escolheu um lugar para ser a sua cidade, onde Ele tem o seu santuário, onde Ele está morando. É interessante você pensar nisso aqui, amados irmãos, porque escritores vão dizer que nós não temos dúvida que a referência aqui é sobre Jerusalém. Está falando de Jerusalém, a cidade de Deus, onde Deus escolheu o seu povo, onde Deus recebeu os sacrifícios e louvor do seu povo. Mas há um detalhe que nos faz pensar um pouquinho mais no que nós estamos vendo, em quem é essa cidade aqui. O verso 4 começa dizendo há um rio. E nós sabemos que em Jerusalém não havia rios. Você não encontra esse rio na cidade de Jerusalém ali. Mas alguns escritores vão apontar a ideia de que os escritores ou o salmista que assim compôs esse salmo está apontando para o Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden você escuta que há um rio que rega o jardim de Deus e esse rio se divide em 4 outros rios. Olha o que fala Gênesis 2, versículo 10. E saía um rio do Éden até regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. Né? E essa junção entre o escritor lembrar do Éden e para lembrar de Jerusalém nos dias atuais, do povo de Deus naquele contexto, porque ele está escrevendo para aquele momento em que Jerusalém está ali em pé, ele se refere ao quê? Deus continua cuidando do seu povo desde a criação do mundo. Deus está com o seu povo, Deus habita no meio do seu povo, cuidando, protegendo e preservando o seu povo de todo o mal. O que os escritores querem nos mostrar aqui, essa referência a pegar o Éden e também pegar Jerusalém naqueles dias atuais, significa estar cuidando. E você pode sim aplicar isso à verdade espiritual, porque depois das páginas do Novo Testamento, nós vamos aprender que o Israel, a nação que Deus escolheu, não é nação, mas é o povo a qual Deus salvou e Deus predestinou. E é interessante você perceber isso, porque ele diz que há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus. E a expressão alegra-se aqui se refere à graça salvadora de Deus. Deus nos salvou pela sua graça.
E essa graça é derramada sobre os nossos corações. Essa graça nos faz vivenciar a verdade do reino de Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Ou seja, Deus está habitando, Deus está conosco, porque nós sabemos que Paulo nos diz que hoje nós somos a morada do Altíssimo. Que o Espírito Santo, Deus que está conosco, Ele habita em nossos corações. Então esse salmo nos lembra que Deus está conosco, nos alegrando, trazendo este rio de vida, este rio que nos dá a condição de vivenciar a alegria da salvação em meio às dificuldades. Deus está conosco. E o que significa isso para as nossas vidas hoje? Saber que Deus habita em nós e está salvando a nossa vida e a nossa história. Em primeiro lugar, o verso 5 nos diz que se Ele está no meio de nós, Ele está no seu povo, jamais seremos abalados. Indica que não importa as circunstâncias, nós não seremos deixados, nós não vamos ser abalados, Deus está cuidando da nossa vida e história. E é interessante você perceber isso aqui, porque aqui fica claro que não se trata de Israel, cidade física, mas o Israel de Deus, Jerusalém de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que essa cidade vai ser destruída pelo Império Babilônico e depois também destruída no ano 70. Então você percebe que Deus está falando do seu povo, do cuidado que Deus tem desde a criação para com a história da nossa vida. Mas não somente isso, o texto diz que Deus ajudará desde antemanhã. E o que significa isso aqui? Desde o primeiro nascer do sol. No primeiro momento do dia, Deus está te ajudando a viver. Deus não está com você só quando você o busca. Deus está com você em todo o tempo. E quando você o busca, você desfruta do crescer dessa presença, do amadurecer com essa vida que transforma completamente a nossa história e vida. Deus está no meio de cada um de nós, no meio do seu povo, e porque Ele está no meio do seu povo, nós não seremos abalados. Ele nos ajudará desde antemanhã. E aí ele continua afirmando, versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Interessante aqui, amados irmãos, porque quando ele fala esse verso 6 aqui, ele está falando dos reinos, dos impérios, que estavam se levantando com grande terror. E quando esses reis estavam bradando, conquistando mais terra, os povos se estremeciam, os povos se abalavam ao ouvir a voz desse povo tão tenebroso. Mas o povo de Deus, olha o que fala o verso 7, o Senhor dos Exércitos, usando aqui mais o nome de Deus, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, ou seja, mesmo que venham outros exércitos, mesmo que venham outras nações, Deus é aquele que tem autoridade, poder, domínio, majestade, e ninguém pode se opor a quem Ele é, a sua vontade. Nós temos paz e segurança porque o Deus de Jacó, o Deus dos céus, Criador de todas as coisas, está conosco na caminhada, está conosco em todo momento, está conosco derramando sobre mim e você a sua presença. Em segundo lugar, nós temos paz e segurança porque esse Deus está conosco. Então, a primeira lição que nós temos aqui, que nós trabalhamos em de Deus, é o nosso refúgio. A segunda lição, Deus está conosco. E a terceira e última lição, Deus é o nosso Salvador. Essa é a última parte, a última estrofe dessa música, dos versos 8 até o verso 11. Preste bem atenção no que diz, verso 8. Vinde, completai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Aqui o salmista nos convida a ver as obras de Deus. É como se você estivesse sendo convidado a sentar no anfiteatro, e aqui você é convidado a sentar e olhar para a história e ver aquilo que Deus fez. E o que Deus fez está afetando o seu povo. Em primeiro lugar, olha que assolações efetuou na terra. Amados irmãos, quando nós lemos esse texto, nós temos a plena confiança que Deus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Perceba que é como se o salmista chegasse para mim, para você e diga, olhe, sente-se nesse teatro do mundo e olha tudo o que está acontecendo na história.
Tudo que está acontecendo desde o mês de março, quando pelas primeiras vezes ouvimos falar em Covid-19. Preste bem atenção no que está acontecendo na história. Em primeiro lugar, ele põe fim à guerra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele é o Deus que tem poder de acabar com toda a guerra. Interessante que nós temos ouvido muito dos irmãos que nós estamos vivendo uma guerra química, uma guerra nuclear, uma guerra cibernética. Amados irmãos, não importa de onde veio a guerra. O que o salmista quer nos lembrar, que quando Deus diz acabou, acabou. Quando Deus põe fim à guerra, essa guerra acaba, porque Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ainda Ele fala que quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E a expressão quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo significa que Deus acaba com qualquer arsenal bélico. Não importa quantas armas forem desenvolvidas, não importa quantas armas um exército tem. Deus é poderoso para acabar com todas elas, para destruir todas elas. Amados irmãos, lembre-se que o seu Salvador não está submisso a ideologias, a pandemias, a partidos políticos. O teu Salvador está acima de todas as coisas. Ele é o Altíssimo, é o Senhor dos Exércitos, Deus que está conosco, é o Deus de Jacó. O salmista ainda, depois de mostrar que ele acaba com todo o arsenal dos seus inimigos, ele olha para mim, para você e fala, e aí não é mais o salmista falando, mas é o próprio Deus se dirigindo a mim e a você, depois que você vê o quadro geral, depois que você vê o que acontece na história, o que acontece no mundo, Deus olha para mim e para você e fala assim, ei, aquiete-se, acalma o coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tenho o domínio da história, eu tenho o controle da história, independente do que aconteça, eu sou exaltado, eu serei exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Interessante que nações se referem a pessoas, povos, terra, se refere à totalidade de tudo que existe. Ou seja, olha para o que Deus está fazendo. Olha para essa pandemia, para essa crise que nós estamos vivenciando e entenda uma coisa. Não foi homens que começaram isso. Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus tem controle e Ele pode dar fim a tudo isso. Por isso, ele encerra então o seu verso, o seu texto, dizendo, mais uma vez esse salmo, de uma forma tão linda, nos diz, olha, o Senhor dos Exércitos está conosco. Não é qualquer Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É um convite que Deus faz a mim e a você, para nessa noite, parar de se preocupar e deixar que essa mensagem do Evangelho adentre ao seu coração. Amados irmãos, nós vivemos tempos tenebrosos, onde as pessoas acreditam que o domínio da história está nas mãos das pessoas. Onde pessoas acreditam que o domínio da história está nas mãos de homens. Nós deixamos de crer que Deus tem poder para salvar a nossa vida, que Deus tem poder para preservar a nossa vida. Prova disso é só você medir o tanto de medo que nós ficamos por conta das situações que aconteceram. O quanto de medo nós tivemos e esse medo tomou conta das nossas vidas por diversas vezes. Amados irmãos, nós precisamos lembrar nessa noite, através desse lindo cântico que foi composto, aonde Deus, em um ato único, em uma situação específica, liberta esse povo. E ao cantar este cântico, em 3 estrofes aqui, cantados num tom mais agudo, para aqueles que gostam de música, né? Era uma composição em um tom mais agudo, para se cantar com muita alegria e exultação, para lembrar do que Deus fez. E ao olhar para esse salmo, ao cantar esse salmo, o povo de Deus se lembrava que Deus é o nosso refúgio, que Deus está conosco e que Deus é o nosso Salvador. Que neste momento, nesta noite, você possa lembrar que Deus é o teu refúgio, que Deus está com você e que Deus é o teu Salvador em meio a tudo que nós estamos vivenciando nesses dias e nesses tempos tão complicados e difíceis. Amados irmãos,
Eu quero trazer algumas coisas para você, um resumo do que nós aprendemos aqui e ao mesmo tempo um refletir e praticar para essa nova semana que está se iniciando aqui. Amados irmãos, em primeiro lugar, Deus é um Deus todo-poderoso que cuida de seus filhos. Você tem se entregado a esse Deus? Deus é um Deus poderoso, um Deus que cuida dos seus filhos. A pergunta é: você tem se entregado a esse Deus por completo? Você tem se rendido a Ele por completo, derramando a sua vida diante dEle, reconhecendo que somente Ele tem tudo aquilo que você precisa para restaurar a sua história e para te dar paz e segurança. Segundo, Deus habita com seu povo, trazendo a graça salvadora e a condição de viver uma paz que excede a todo o entendimento. Você tem desfrutado dessa paz? Amados irmãos, a Bíblia nos diz que o Deus Salvador, o Deus Criador, entra na história para nos salvar. E ao nos salvar, Ele nos prometeu na palavra de Deus que nos daria paz em meio às guerras, que nós teríamos uma paz que excederia todo entendimento. Nós temos desfrutado dessa paz em Deus. Terceiro, Deus é o Senhor dos exércitos, capaz de pôr fim a toda a guerra. Nenhum poderio humano pode o impedir. Você tem aquietado seu coração e alma? Você confia que Deus de fato é Deus? Ou ainda tem medo? Ou ainda se é levado pelas emoções? É que para você superar suas crises e dores, você precisa de coisas humanas para te completar, coisas humanas que vão te fortalecer? Ou você confia que o Deus de Jacó, Ele pode cuidar da sua vida, habitando no seu coração, vivendo em você? E por último, Deus nos convida a ver as suas obras de assolações, a olhar para tudo aquilo que Ele tem feito, trazendo juízo às nações. Olhe para o mundo diante da pandemia e perceba pequenos incapazes de sobreviver a essas assolações. A gente não dá conta. Você tem ouvido o alerta do Senhor nesses dias, porque preste bem atenção. Tudo isso tem o objetivo de mostrar para mim e para você que a gente não tem controle sobre nada. Que a gente faz planos, mas nós não temos como concretizá-los. A gente planeja ganhar o mundo, mas um acidente, uma situação pode nos parar por aqui. Nós não damos conta de mudar a história. Só Deus tem condição de fazer isso. Será que você tem entendido o alerta de Deus, se arrependido dos seus pecados? Salmo 46, acima de um salmo de conforto, de consolo, é também um salmo que nos convida ao arrependimento e a entregarmos a nossa vida completamente ao Deus Criador e Sustentador de todas as coisas. É um salmo que nos convida a viver a verdade do Evangelho, que somente Deus pode nos transformar, que somente Deus pode restaurar a nossa vida. Quero convidar você nessa noite a orar comigo, a buscar ao Senhor em oração, pedindo que Ele, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, aquele que é o nosso refúgio, possa estar comigo, com você nesta noite, transformando e restaurando a nossa vida. Feche os teus olhos, vamos estar em oração neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos pela tua vida em nós. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus majestoso, um Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida. O Senhor é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. E nesta noite eu quero pedir perdão pelos nossos pecados e clamar que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos transforme, que sejamos, ó Pai, instrumentos do Senhor para uma geração que carece do Teu amor, que sejamos, ó Pai, instrumentos do Senhor para uma geração que precisa ouvir de Ti. Ó Deus, que nós tenhamos segurança e paz desses recomeços de vida, desses recomeços da história que nós estamos vivendo, desse novo começo, desse novo normal, que a gente possa, em nome de Jesus, ter nosso coração guardado em Ti e protegido na confiança de que o Senhor está conosco para nos guardar e preservar a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Esta é a nossa oração, em nome
de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Bem, amados irmãos, louvamos ao Senhor por mais este culto, por este tempo que Ele tem nos dado, essa alegria de conviver e de vivenciar a verdade do Evangelho. Quero, neste momento, convidar você a ouvir alguns recados importantes que nós temos na nossa igreja. Antes de dar os recados, eu quero pedir a você que esteja orando pelo recomeço da nossa igreja. Nós estamos hoje, enquanto você assiste também, tendo o nosso culto presencial. Então eu peço que você possa estar orando pelos irmãos que estão presentes e por aqueles que estão assistindo esse culto nesta noite. Eu quero deixar alguns recados, alguns desafios para você. Amados irmãos, em tempos de pandemias, em tempos de crises, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. A nossa mente e coração voltar-se para o Senhor. E o caminho que Deus nos dá é um caminho de refletir na palavra e na oração. Por isso quero desafiar você a, na sua casa, fazer o seu culto no lar. Esse tempo que você em família se devota a Deus em oração, buscando ao Senhor em todo o tempo. Que você possa entregar a sua vida ao Senhor e descansar nas suas promessas na sua vida. Segundo recado, nós temos nossas lives durante a semana. Na quarta-feira, às 8 horas, nós temos nosso estudo bíblico. E nessa semana estaremos estudando os atributos de Deus e eu quero convidar você a participar. Você pode assistir tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, ambos às 8 horas da noite. Sexta-feira, nós temos uma live mais informal que é feita somente no Facebook e ali nós vamos ter um tempo de devocional, oração ao nosso Deus. Domingo pela manhã você é convidado a participar da nossa EBD online e desfrutar da palavra de Deus que nos transforma de uma forma muito prática. Nós temos tido estudos abençoadores, amados, e graças a Deus pessoas estão ouvindo da palavra de Deus. Quando acabar esse culto aqui, você pode acessar também o Momento Kids, esse trabalho que nós fazemos para as crianças com a intenção de alcançar os nossos filhos. Convido você a compartilhar com amigos que tenham filhos pequenos, para que eles possam estar ouvindo da palavra de Deus na sua linguagem. Quero agradecer aos irmãos e desafiá-los a permanecerem firmes no Senhor no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Como eu tenho dito aqui na igreja, dízimo e oferta é uma questão de conversão. É esse momento que nós devotamos a nossa vida a Deus e sabemos que Ele está se fazendo presente em todo o tempo da nossa história. Eu quero desafiar você, cristão, a realmente estar abençoando a casa de Deus, nos ajudando nos nossos projetos aqui em Cruzeiro, e eu conto com você como um parceiro. Se essa igreja tem abençoado a sua vida, nos ajude ofertando e dizimando nesse trabalho aqui. Você pode estar ofertando e dizimando na conta que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Isso você pode estar depositando com um coração alegre, feliz por estar colaborando com o avanço do Reino de Deus aqui na cidade de Cruzeiro. Após enviar seu dízimo e oferta, não esquece, envie um comprovante para o nosso irmão Léo, que também está aparecendo aqui o telefone dele, para que nós possamos fazer a administração, contabilizar, para que ao final do ano possamos prestar as contas aqui. Amém, amados irmãos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa semana seja uma semana rica da sua presença, do seu poder. Quero pedir neste momento que você mais uma vez feche os seus olhos na sua casa, junto ao seu irmão que está do seu lado, para que nós possamos orar e interceder o Criador e sustentador de todas as coisas. Que nós possamos fazer a sua vontade sempre. Vamos estar orando? Pai amado e Pai querido, louvamos ao Senhor por esta noite de culto. Agradecemos porque o Senhor é nosso refúgio, fortaleza. Obrigado pela palavra que nos lembra que o Senhor é nosso refúgio, que está conosco, que o Senhor é o nosso Salvador. Abençoe o teu povo que agora vai iniciar mais uma semana de trabalho, tantos desafios, escola, família, trabalho. E nós pedimos ao Pai que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos preserve do mal, para que nós sejamos transformados, Pai. Em nome de Jesus eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe profundamente nessa semana. Abençoe o teu povo, protege o teu povo, Pai, de todo mal. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Pai que o Senhor possa derramar suas bênçãos e que teu povo seja um povo missionário, um povo que lá fora está profetizando o seu nome, falando do teu reino para todas as nações. Abençoe a tua igreja, é o que nós pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o eterno amor do nosso Deus e Pai, e as nossas consolações, Espírito Santo, sejam com todos hoje e para todos sempre, em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde.